Alô, amigos e amigas do programa Agenda Econômica. Hoje o nosso tema em tela é a economia do etanol. Quando do advento da crise do petróleo, na década de 70, o Brasil ofereceu ao mundo uma solução da agroenergia, o etanol, a partir da cana-do-açúcar, a partir da biomassa, melhor dizendo, porque outros materiais também podem ser utilizados para a produção desse combustível. Mas o etanol, que surge ali na década de 70, hoje se transformou numa grande presença econômica internacional e poderia ser muito mais se não fossem alguns entraves. Para o Brasil, uma economia de suma importância. O Brasil é um dos maiores produtores de etanol no mundo. Porém, essa economia muito forte, muito pujante, jamais foi capaz de incorporar a pequena e média produção. Alcances e limites do etanol e uma proposta de organização em novas bases, com a introdução de microdestilarias, incorporando os pequenos produtores e também envolvendo os municípios, descentralizando a produção, será tema de exame aqui no programa Agenda Econômica, que tem como convidado o Dr. Fernando Neto Safatler. Ele é pesquisador, foi pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ex-secretário do Planejamento do Estado de Goiás e autor do livro A Economia Política do Etanol, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Participa do programa a jornalista Júnia Mello. Muito obrigado, Júnia, pela presença também. Doutor Fernando, já são aí quase 4 décadas de etanol. Qual é o balanço, alcances, avanços, grandezas, distorções que nós podemos apresentar do etanol e da economia do etanol no Brasil? Já foram 35 anos. O Brasil realmente avançou muito na produção do etanol, conquistou um espaço considerável na produção da energia limpa e renovável. A nossa matriz energética é uma matriz extremamente favorável à energia limpa. 58% representa a produção e o consumo do combustível fóssil, petróleo, gás e carvão. E os outros 45% representa a matriz limpa, né? Pra você ter ideia, no mundo hoje, a nível mundial, a matriz energética tem uma outra configuração. 80% dessa matriz é consumida com combustível fóssil, petróleo, gás e carvão, e apenas 13% energia limpa. Então, nós apresentamos ao mundo, né, com uma matriz extremamente favorável, né, nessa questão da emissão de gás carbono. E o etanol tem uma presença significativa nisso aí. Há 35 anos, nós iniciamos a produção de etanol através do programa do Proálcool. Esse programa teve, na sua história, altos e baixos. Nós poderíamos estabelecer dois momentos distintos nessa história do etanol. O primeiro foi quando, em resposta à crise do petróleo, né, o governo Geisel lançou o programa do etanol. Ele começou a funcionar mais ou menos em torno de 1978. Conseguiu atingir o seu pico máximo em 86, quando nós produzimos cerca de 12 bilhões de litros de etanol. Nesta época, a venda de carros a álcool, que era carro puro, né? Que consumia álcool puro nessa época. Apenas álcool. Apenas álcool, né? Nós representava a venda do carro a álcool, na venda total dos veículos, cerca de quase 80% dos veículos, né? Só que, no final da década de 80, começou a entrar em debacle, colapso, a produção de álcool e abastecimento de álcool. Vários fatores contribuíram para isso. A redução do preço do petróleo no mercado internacional, que estava a 40
dólares o barril, né? Baixou para $20. Os preços extremamente favoráveis do açúcar no mercado internacional. Né? A usina, ela pode produzir seja etanol, seja açúcar. Ela é ambivalente. Então, quando o mercado internacional do açúcar, né, sinaliza com preços extremamente favoráveis em relação ao etanol, o usineiro deixa de produzir o etanol e passa a produzir o açúcar. E uma série de outros percalços fez com que o programa do etanol entrasse em colapso. Com isso, você tem ideia, 1989, 1990, houve um deslocamento total por parte do consumidor, deixou de comprar o carro a álcool e apenas em 1990 representava 13% do total dos veículos vendidos naquela época. Né? E a partir daí, nós deixamos o consumidor desacreditado, deixou de comprar o carro a álcool e passou, você entende, a não existir mais no mercado o suprimento de álcool. 2003, com o advento do carro flex, né, e que teoricamente dá ao consumidor uma certa soberania, né, para ele chegar no posto e poder escolher entre o álcool e a gasolina. Então, isso abriu uma perspectiva enorme, né, ao advento do etanol. A partir daí, começa então a entrar num novo ciclo o etanol brasileiro. Agora, chama a atenção, por que um negócio tão lucrativo na agricultura brasileira deixou de fora justamente o pequeno e o médio produtor? Desde o início, né? Desde o início. Aí nós vamos remontar à época de 1978, durante o governo Geisel, que estabeleceu um decreto, 82.476, era o número do decreto, desse famigerado decreto, que normatizava a comercialização do etanol diretamente da usina às distribuidoras de petróleo. Retirando o posto de gasolina, o posto de combustível, como um dos adquirentes do álcool direto ao consumidor. Esse decreto, ele provoca, ao longo da história do etanol, profundas distorções e desequilíbrios. Por quê? Primeiro porque o sistema capitalista tem como uma força lógica inerente dele um processo de concentração e centralização do capital. Isso espraia em todos os setores, em todo o segmento da economia. Com esse decreto, ele intensifica esse processo da concentração e a centralização. Já que o senhor está falando na questão da concentração, eu tenho aqui um quadro, gostaria que o senhor comentasse, é que hoje a participação das distribuidoras nas vendas nacionais de álcool etílico hidratado é liderada pela Petrobras BR, com 15,2%, seguida pela Ipiranga, com 12%, a Shell, com 8,1%, a Texaco, com 5,9%, a ASC, com 5,8% e a ESCO, com 5,3%. O restante da distribuição, 47%, com outras empresas. Quais as consequências, doutor Fernando, de uma estrutura de mercado oligopolizada como essa, na definição dos preços dos combustíveis e como isso se reflete no dia a dia do consumidor, apesar dele ter a opção flex hoje? Como reflete no bolso da gente, claro, né? Isso tem uma profunda repercussão, né? Porque toda estrutura de mercado oligopolizada, ela facilita a combinação de preços. São pequenas, grandes indústrias e grandes conglomerados que dominam o mercado. Então, elas administram os preços como quer, né? Então, realmente é uma estrutura que permeia toda a cadeia, né, do combustível, né, do etanol, da produção, à intermediação e à comercialização até chegar no consumidor final. Né? Então, toda essa estrutura que permeia essa cadeia, ela facilita a combinação de preços,
ela estimula, você entende, a configuração de trustes e cartéis. Por isso o preço é alto hoje? Exatamente, por isso que o preço é alto, certo? E chega lá no consumidor, só que o consumidor, aliás, aconteceu um episódio interessante aqui em Brasília, cerca de 2 anos atrás, né, quando os preços se elevaram sobremaneira, o consumidor, que tem um contato mais direto com o posto, acreditou que quem era o vilão de toda essa história era o posto de gasolina. Formaram filas quilométricas aqui em Brasília, né? E acertando uma combinação de adquirir apenas 1 litro de álcool no posto de gasolina, né? E pedindo a nota, né? Como uma forma de protesto, você tem de manifestação do consumidor, que acreditava que o posto era o grande vilão dessa história. Né? Mas, na verdade, é apenas tem uma pequena parcela nisso aí, certo? Agora, esse modelo também aprofunda a desigualdade regional, a concentração, né? Nós temos aqui outros dados que dizem o seguinte: atualmente a produção de etanol está concentrada em 66,45% na região sudeste. O Nordeste responde por apenas 17,14%, a região Sul com 8,20%, a região Centro-Oeste 7,97%, enquanto a região Norte produz apenas 0,24% desse etanol. Então, que impactos que essa desconcentração da produção teria na economia brasileira como um todo? Vamos voltar um pouco ao decreto, porque é o decreto do Geisel que amarra tudo isso aí. Tudo começa ali. Tudo começa ali. Então, ele, ao instituir as normas da comercialização diretamente à usina, quer dizer, ele obriga o etanol a fazer um passeio, certo? Da usina à distribuidora, da distribuidora ao posto que vem direto ao consumidor. Veja bem, eu estava vindo para Brasília, da minha cidade, Catalão, até Brasília, no meio do caminho tem um posto chamado Ponte Alta. Fui abastecer meu carro e lá estava um caminhão-tanque abastecendo o posto com etanol. Perguntei ao motorista, né, de onde vinha aquele etanol. Ele falou: vem de Senador Canedo. Só que Senador Canedo tem uma distância daquele posto de 250 quilômetros. Eu falei para ele: escuta, você atravessou a pista aqui, do lado de fonte tem uma usina de álcool chamada Lasa. Aqui está do lado, de frente. Pois é, o álcool tem que sair da Lasa e ir até Senador Canedo, de Senador Canedo voltar a abastecer aquele posto. É um passeio totalmente desnecessário. Isso é uma irracionalidade econômica. Aumenta o custo do Brasil? Aumenta o custo. Tem o frete, tem a intermediação das distribuidoras, elas ganham por fazer a intermediação. O álcool hidratado que vai para as distribuidoras não acrescenta em nada, não tem um elemento que acrescenta aquele álcool. Ele pode ser usado diretamente no carro, flex. Então, é um passeio totalmente desnecessário, né? Você tem uma estrutura de transporte neste país, 80% é rodoviarismo. Ou seja, você está inflando os custos de produção a nível nacional. Você usa energia, né, para transportar. Você agrega um custo totalmente desnecessário à produção. Agora, uma parte, doutor Fernando, é de responsabilidade dessa estrutura oligopolizada, né, as distribuidoras. Mas por que é que o governo nunca ganha a queda de braço com os usineiros no tocante ao preço de etanol? Porque os 26, 27 bilhões de litros de etanol produzidos neste país são produzidos por apenas 350, 360 grandes usineiros. Existe, você entende, um profundo processo de concentração e centralização nesse universo, certo? Existem grandes empresas hoje que estão adquirindo outras usinas. A Cosan, por exemplo, que é uma grande empresa multinacional, adquiriu
a 17ª usina recentemente. Então, ela tem uma fatia nesse mercado muito considerável. Então, veja bem, você tem um processo de concentração aqui na usina, no setor produtivo, você tem um processo de concentração na distribuição de petróleo, que você disse aí, apenas 8 distribuidoras detêm 58% da distribuição, e a nível do posto você também tem um sistema cartelizado de preço, certo? Agora, esse decreto, além de provocar isso, provocou o que você disse anteriormente, uma concentração da produção a nível regional. 66% da produção de etanol está concentrada no estado de São Paulo. Então, essa teórica soberania do consumidor, certo? Que pode usar álcool ou gasolina, certo? Dependendo do seu preço, né? Ela não... É relativa. Ela é relativa, ela não se materializa para toda a nação brasileira. Estados como o Nordeste e o Norte do Brasil, certo? Que não tem grande produção de etanol, né? Esse consumidor que é localizado nessas regiões, ele não ofere desses benefícios. Porque grande parte do ano, né, aquela relação favorável ao álcool, quando ele atinge até 70% do preço da gasolina, é vantajoso você colocar o álcool, nessas regiões ele nunca consegue chegar a essa relação favorável. Então, grande parte da nação brasileira, né, que está situada no norte e nordeste desse país, não se beneficia dessa vantagem, né, que o álcool estabelece. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai discutir aqui a dimensão ambiental e econômica do etanol. Continue com a gente.